O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Bom dia, meus irmãos. Nós estamos aqui agora para estudar expositivamente a palavra de Deus. O pastor Hernandes, que é o outro professor dessa classe, ministra a exposição dos Salmos, e eu estou estudando com vocês a exposição do livro de Deuteronômio. Deuteronômio, a palavra vem da Vulgata Latina, significa justamente segunda lei, ou a repetição da lei. O contexto de produção desse livro, todos nós conhecemos, já foi explicado aqui para vocês. Moisés está acampado, nas campinas de Moabe, defronte da terra prometida. Moisés está com 120 anos de idade. Ele vai morrer. Estava estabelecido por Deus que ele não entraria na terra prometida. A geração que saiu com Moisés do deserto, grande parte já havia morrido. E ele agora então, sob a liderança de Josué, cuja escolha foi de Deus, sobre a unção de Moisés, sobre a aprovação de Moisés, vai entrar agora e vai começar o livro de Josué, que é a conquista da terra. E então, Moisés vai, nesse livro de Deuteronômio, através de 4 discursos, fazer uma síntese daquilo que está registrado em Gênesis, Levítico, Números, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Então ele faz um resumo daquelas leis principais que essa nova geração teria que aprender. E nós expusemos aqui para vocês o capítulo 6 de Deuteronômio, que a mensagem do livro de Deuteronômio é que Deus quer se relacionar com o seu povo fundamentado no amor. Deus ama o seu povo, Deus quer ser amado pelo seu povo. E a prova desse relacionamento amoroso entre Deus, Pai, e o povo de Deus é através da obediência, da fidelidade exclusiva a Deus. Por isso que nós precisamos entender que o povo de Israel não estava entrando na terra prometida por causa da sua obediência. Nós não vamos entrar no céu por causa da nossa obediência. Nós vamos entrar no céu por causa da graça de Deus, por causa da obra de Cristo. Mas Jesus Cristo diz: aquele que me ama será amado por meu Pai. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. 1 João capítulo 5. Todo aquele que é nascido de Deus ama a Deus e ama seu irmão. Aquele que é nascido de Deus obedece os mandamentos de Deus, e os mandamentos de Deus não são para ele o quê? Pesados. Então nós temos que entender a mensagem de Deuteronômio no contexto da época e também no contexto para nós hoje. O capítulo 15 de Deuteronômio é um capítulo muito especial, porque vai mostrar que Deus queria criar na nação de Israel, e Ele quer criar na intimidade do seu povo, uma cultura de generosidade. Deus, Ele não quer que haja pobres no nosso meio. Deus não quer que irmãos nossos passem por necessidade. Então Deus vai estabelecer leis lá em Israel, vai nesse capítulo 15 estabelecer princípios para ajudar a combater a pobreza, a necessidade dentro da vida do seu povo. Deus sabia que o povo não ia obedecer. Por isso que Ele vai dizer que os pobres sempre tereis o quê? Convosco. Os pobres sempre o quê? Tereis convosco. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 João, capítulo 3, versículo 16. 1 João 3,16. O que diz aí? Não é João 3,16. João 3,16 é porque Deus amou o mundo de tal maneira. Agora, 1 João 3,16, o que diz lá? Por favor, leiam comigo. O que diz aí? Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida
Pesado isso aí, né? Como é que a gente vai dar vida pelos nossos irmãos? Como é que a gente vai viver sacrificialmente pelos nossos irmãos? Está no contexto aí. Aquele que possuir bens deste mundo e ver o seu irmão passar necessidade e não se compadecer dele, o amor de Deus não está o quê? Nele. Então um crente, por causa da sua relação com Deus, não pode deixar de ser o quê? Generoso. Amém? Então você precisa aprender a ser generoso. Se você não sabe sobre isso, compre o meu livro, para eu comprar casa em Miami. O livro se chama Generosidade. Leia esse livro, Bens, né? Nós publicamos aí, de um autor americano, um livro fantástico, falando sobre bens, dinheiro e eternidade. Você precisa ser alguém que seja hábil, capaz de aplicar no tesouro celestial. Jesus Cristo disse, o que ele diz para a gente sobre os tesouros? Mateus capítulo 6, o que diz? Não acumuleis tesouro nessa, mas acumuleis tesouros nos céus. Então, quando você lê esse texto de Gênesis capítulo 15, você vai descobrir o coração de Deus é generoso. Generoso. E ele vai ensinar princípios muito importantes aqui para nós. Tá certo? Vamos lá, Gênesis 15. Deuteronômio capítulo 15. Desculpa, eu também erro, sou pecador. Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico. Deuteronômio capítulo 15. Vamos lá? Vamos ler juntos, versos de 1 a 6. Vamos lá? Ao fim de cada 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que se havia, não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho pode exigi-lo, mas o que tiveres em poder de teu irmão, quitá-los-á, para que entre ti não haja o quê? Pobre. Pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança, para possuíres, se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Pois o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás o quê? Empréstimos. E dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Amém? Vamos ler aqui, essa é a primeira parte. Lei da remissão. Segunda parte, vamos ler juntos, versos de 7 a 11. Lei a favor dos pobres. Vamos ler juntos? O que diz aí? Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de toda a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quando baste para a sua. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes des nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado, livremente lhes darás, e não seja maligno o teu coração, quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus, em toda a tua obra, e em tudo que empreenderes. Pois nunca
deixará de haver pobre na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre da terra. Lei da remissão, lei a favor dos pobres. Terceira lei, lei acerca dos escravos. Porque um judeu poderia, por causa da sua dívida com outro judeu, se tornar escravo por um período de tempo. Por um período de 6 anos. E aí, quando passasse esses 6 anos, esse escravo deveria ser o quê? Alforriado. Deveria ser livre, liberto. Mas livre não de mãos vazias. Livre com bênçãos. Veja o que diz o texto, vamos lá? Quando um de teus irmãos, hebreus ou hebreia, te for vendido, 6 anos servir-te-ás, mas no 7º o despedirás forro, livre. E quando de ti o despedires forro, não o deixarás ir, liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado, e lhe darás. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje isso o quê? Te ordeno. Se porém ele te disser, não sairei de ti, porquanto te ama a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha na porta, e serás para sempre teu servo, e também assim farás a tua. Vamos ler juntos, verso 18. Não pareça aos teus olhos duro o despedir o forro, pois 6 anos te serviu por metade do salário do jornaleiro. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Então nós temos a lei da remissão, a lei a favor dos pobres, a lei acerca dos escravos e agora a lei acerca dos primogênitos. Vamos ler juntos para terminar o capítulo. Versículo 19. Vamos lá, gente. Todo primogênito que nascer do teu gado ou de tuas ovelhas, o macho, consagrarás ao Senhor teu Deus. Como primogênito do teu gado não trabalharás, nem tosquearás o primogênito das tuas ovelhas. Comerás perante o Senhor, tu e a tua casa, de ano em ano, no lugar que o Senhor escolher. Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver outro defeito grave, não sacrificarás ao Senhor. Na tua cidade o comerás. O imundo e o limpo comerão juntamente com a carne do corso ou do veado. Somente o seu sangue não comerás sobre a terra, o derramarás como água. Amém. Deus está criando no seu povo uma cultura de generosidade. Generosidade. Se você não é generoso com seu irmão, se você não se compadece das pessoas necessitadas, você precisa nascer de novo. Está entendendo ou não? Então, se você tem um coração duro, você não gosta de pobre, você não gosta de irmão que está passando necessidade, você precisa o quê? Se converter. Converter. A nossa igreja tem sido abençoada, porque a nossa igreja tem sido uma igreja o quê? Generosa. Pouco generosa, a gente precisa ser mais. Eu postei outro vídeo que veio da Ucrânia para nós. Você não sabe o fato da gente ter no primeiro dia de guerra mandado 100 mil reais para os pastores ucranianos, pastores batistas, para eles comprarem comida para as pessoas que estavam passando fome. Você não sabe o que isso significou para a vida deles. Não mudou nada na sua casa. Mas eles têm um coração grato.
Assista o vídeo lá para você ver. Nós já estamos chegando a 70 poços furados esse ano. Um poço deles, quando é furado, muda a vida das pessoas. Isso se chama o quê? Generosidade. Quando você chegar hoje para tomar banho, eu espero que você toma, hoje é domingo. Você abrir o chuveiro, tem água quente, água fria. Lembre-se que tem irmãos seus lá no sertão que nunca tomaram um banho de chuveiro. Gente que está precisando. Você, quando for fazer a limpeza da sua geladeira, e você começar a ver o que você não comeu e venceu. Porque eu como vencido. Que eu já fui pobre, eu já estive no Egito. Lembra-te de que você já viveu no Egito. Como é que pobre come iogurte? Lambendo a tampa. Você quer descobrir um pobre? O pobre abre o iogurte e assa a língua na tampa. Porque pobre não pode perder nada. Por que existe baião de 2 no Nordeste? Porque a sobra mistura tudo. Faz um prato chamado baião de 2. Mistura o arroz, feijão que sobrou do almoço, vira janta. Tá certo? Pobre é criativo, não pode comer camarão. Faz chuchu com ovo. Cortado de chuchu com ovo. E põe sazon de camarão. Pronto. Lembra-te que você também já foi no Egito, meu irmão. Vamos lá. Primeira lei que Deus estabelece. Você sabe que Israel é uma teocracia. Não é uma democracia. Não é um Estado socialista, comunista. Porque comunismo não resolve problema de pobre. Abre a tua cabeça. Nem capitalismo também. O que vai resolver o problema do pobre é a generosidade de quem tem. Está entendendo como é que é? Tem os países ricos. São ricos, mas não são o quê? Generosos. Se fosse rico e generoso, já tinha resolvido o problema da pobreza. Vamos ver. Ao fim de cada 7 anos, farás o quê? Remissão. O que significa isso? Nós estamos aqui numa cultura agrícola, numa cultura da pecuária. 6 anos plantando e colhendo. No 7º ano, não planta nada e não colhe nada. É ano da remissão. Ano da remissão. Guarda esse nome, porque esse nome vai apontar para Cristo. Vai apontar para Cristo. Quando passava, presta atenção no calendário judaico, 6 anos, mais o ano da remissão, significa o quê? 7 anos. Quando completava 7 vezes 7, 49, tinha o ano do jubileu, que era o ano também que aquelas dívidas que não foram resolvidas naquele período de 7 anos, seria resolvido depois no 50º, no ano 50. Teria que haver o ano da remissão. O que é remissão? Perdão de dívidas. Veja, ao fim de cada 7 anos, farás o quê? Remissão. Você não vai plantar. No 6º ano, Deus vai lhe dar uma colheita dobrada, para você não ter prejuízo naquele ano, que você o quê? Não plantou. Como é que Deus mandava o maná? Na sexta-feira ele mandava o quê? Dobrado. Você crê nisso ou não? Porque no tempo da escassez, no tempo que você vai honrar a Deus, você vai obedecer a Deus, não faltará farinha nem azeite na tua panela, na tua botija. Veja lá, versículo 2, a explicação da lei. Este, pois, é um modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá, perdoará o que havia o quê?
emprestado. Então presta atenção, o cara tomou um empréstimo de você. Pode ter sido no começo, no meio ou quase no fim. Quando chega o ano da remissão, Deus está dizendo o quê? Perdoa. O que Deus está ensinando para nós aqui? É que nós não devemos comprar a longo prazo. Está ensinando ou não? Deus está dizendo, não faça dívida o quê? Extensa. Deus está ensinando aqui que nós devemos ter um coração o quê? Generoso. Ele está dizendo, é lei. Quando chegar o 6º ano, você perdoa tudo. O que faltava, né? Porque às vezes o cara estava pagando, estava no meio do carnê. Chega lá, você diz, olha, está quitado. Você não está me devendo mais nada. Vai falar isso para um banqueiro judeu hoje. Ele manda te matar. Vai falar isso para a Crefisa. A Crefisa vive, ganha dinheiro. Com uma agiotagem. O que é agiotagem? Só trabalha em cima de gente o quê? Endividada. Tem gente rica no mundo hoje, construindo riqueza, patrimônio, tirando daqueles que não podem o quê? Pagar. Isso não é de Deus, não. Apesar de estar apoiando o Palmeiras, mas não concordo, não. Veja no texto, irmãos. Veja, presta atenção. A segunda parte do versículo 2. Lê comigo. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão de quem é? Veja bem, não é você que está perdoando a dívida. É o Senhor que está perdoando a dívida. Porque isso que você tem aí, não é seu, é meu. Você não emprestou do que tinha. Você emprestou do que eu dei para você. O que você emprestou não é seu. É de quem? É meu. Está entendendo? Doutrina da mordomia. O que eu tenho não é meu. Então toma cuidado. Porque o capitalista diz, o que eu tenho é meu. O socialista diz, o que eu tenho é do Estado. O Estado é que tem que dar. Eu não dou nada, é o Estado. É uma farra. O capitalista pode ser cruel também, porque ele pode humilhar a pessoa. Ele pode explorar a pessoa. Os países capitalistas até hoje exploram os pobres. A China é muito boazinha, né? Socialista. Você vai lá em Guiné-Bissau. Todo o litoral marítimo, área de pesca do Guiné-Bissau, é explorada pelos chineses. E o povo em Guiné-Bissau está morrendo de fome. Agora vem com esse discurso socialista para nós. Agora tem o BRICS, que é um monte de gente quebrado para resolver o problema da economia. Cada um mais endividado do que o outro. Esse é o mundo. Porque o mundo jaz no maligno. Não fica esperando solução de generosidade do mundo. A igreja tem que fazer isso. Quem deveria furar posto do sertão? O Estado, as prefeituras, o governo. Mas não fura. Quem está furando é a igreja. Mas quem está furando lá não é para fazer campanha de político. Nós estamos furando por lá porque Deus diz que nós devemos ser o quê? Generosos. Aí você vai entender o versículo que está lá em Provérbios capítulo 19, versículo 17. Provérbios 19, 17. Veja que versículo precioso. O que diz aí, gente? Bem forte, vamos juntos? Quem se compadece do pobre, ao Senhor o quê? Empresta. E esse lhe será paga o seu. Olha que coisa linda. Quando você dá ao pobre, você está o quê?
Isso é uma forçada de barra. Porque se é de Deus, não estamos prestando nada. Tá certo? Mas para você achar que você é seu, você é o cara, você é cliente top, aí Deus empresta lá, filho. Ajuda o pobre. Faz isso que eu vou te abençoar. Remissão do Senhor é proclamada. Não sou eu que estou dizendo para você, a tua dívida está perdoada. Quem está perdoando é Deus. Versículo 3, o que é que diz? Do estranho podes o quê? Exigi-lo. Que estranho é esse aqui? Era o que não era judeu, que não era irmão. Até podia exigir. Podia usar o mesmo critério. Aí você vai entender o que está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Veja lá. Gálatas, capítulo 6, versículo 10. O que diz aí? Gálatas 6, 10. O que diz? Lê para mim, bem forte. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem, mas principalmente... Então nós temos que fazer, se tivermos oportunidade, fazemos bem o que há? A todos. Se o dinheiro é pouco, vamos fazer o que aos domésticos, o que? Na fé. Estão entendendo ou não? A Bíblia explica a Bíblia. Agora, irmãos, nós temos a lei, nós temos um modo de você aplicar essa lei. Nós temos o propósito da lei, está no versículo 4. Qual é o propósito? Qual é o propósito dessa lei da remissão? Lê comigo o versículo 4. Para que em ti não haja o quê? Pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para a possuires. Então, qual é o propósito? É que não haja o quê? Pobre, que não haja pessoa passando fome, passando necessidade, não tendo o que comer, o que beber e o que vestir no nosso meio. Vocês estão entendendo? Não é que para que todos sejam ricos, não é isso. É para que não haja o quê? Pobre. Vocês estão entendendo? Porque Deus não está falando de riqueza, Ele está falando... A gente tem que ter misericórdia para atender pelo menos o básico das pessoas. Porque se você atende o básico, também você tem que dizer para ele, olha, vai ter com uma formiga, ó. O que é pecado na Bíblia? É o trabalho? A preguiça. Deus quer que todo mundo trabalhe. Deus quer dar riqueza para todo mundo, abençoar todo mundo, através do trabalho. Mas um trabalho que gera riqueza, mas junto com a riqueza vem o que? A generosidade. Você entende que Deus está dando para você, para suprir as suas necessidades e para que você também atenda a necessidade do outro. Então nós temos a lei, nós temos um modo de aplicar a lei, nós temos o propósito da lei para que não haja pobre no meio de você. E as promessas. Que promessas maravilhosas estão aí? O Senhor teu Deus te abençoará quanto? Abundantemente na terra, que te dá por herança para o quê? Quem é que está te dando a herança? É Deus. Quem te está dando a terra? É Deus. Quem te dá a saúde para você trabalhar todo dia? É Deus. Quem te dá a germinação da semente é Deus. Quem faz com que o rebanho reproduza é Deus. Deus está te dando tudo para você. Você não é dono de nada. Se você morrer hoje, você entrou pelado, você sai pelado dessa vida. Você não tem nada. Então, quando você usa o que você tem para juntar tesouros no céu, é quando você usa justamente esse para produzir o quê? Generosidade. Irmãos, veja, por favor, versículo 5. 5. Qual é a condição para ser abençoado? Se apenas ouvires
atentamente. Não é o mercado financeiro. Não é o governo. Ouvires quem? A voz do Senhor teu Deus. Para cuidares e cumprir todos estes, o quê? Mandamentos que hoje te ordeno. Não é opção, hoje eu te ordeno isso. Pois o Senhor teu Deus te abençoará, como tem dito. Assim, o quê? Emprestarás a muitas nações, mas não tomarás o quê? Empréstimo. E dominarás muitas nações, porém elas não te... Isso vai acontecer se nós formos o quê? Generosos. A prosperidade de uma nação está diretamente relacionada à sua generosidade. Todo mundo sabe que esse assunto de pobreza, é um assunto que virou discurso político, narrativa política. Abra sua Bíblia, por favor, lá em João capítulo 12. João capítulo 12. Versículos 5 e 6. Judas Iscariotes é uma encarnação desse discurso. Você vai descobrir esse discurso todo ano na política brasileira. Todo político diz que vai acabar com a pobreza. Todo político vai cuidar da segurança pública, da educação. Já ouviu isso? Nós estamos aqui para resolver, nós vamos fazer. Tudo mentira. Duas profissões que o cara não fica rico nessa vida. Primeiro, pastor. Se você encontrar um pastor rico é porque está roubando. Ou então porque tem outras atividades fora da igreja e ele foi abençoado. Existem as exceções. Billy Graham foi rico, morreu rico. Mas não vai morrer pobre. O pastor tem que morrer pelo menos com uma casa para morar, com um plano de saúde, para não dar mau testemunho, não é isso? Mas pastor rico, com iate, com casa não sei aonde, com isso, não existe. É igual político. Se o político ele é deputado, vereador, e ele ganha aquilo que ele ganha no papel, se ele ficar rico é porque ele está o quê? Roubando. Anota aí. Pastor e político. Se está rico, é porque está o quê? Roubando. A não ser que o cara tenha outra atividade que não seja aquela atividade afim. Não vou dizer para dizer amém, não, porque isso pode pegar em mim. E eu quero morrer rico. Da graça de Deus. João 12. Tem a mulher que ungiu, Maria de Betânia, pegou o bálsamo, quebrou, ungiu Jesus. Versículo 4, 5 e 6. Vamos ler juntos? Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vende este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela o quê? Ele era o quê? Ladrão. Quem disse isso? A Bíblia. Quem sabia disso? Jesus. Está cheio de crente aqui defendendo dentro da igreja negócio com pobre. Pastor, por que é negócio de galpão? Eu acho interessante. O cara mora no Alto de Pinheiros, vive bem e fica com um discurso de ajudar pobre que ele não faz. Ele não ajuda ninguém. Ele não dá uma cesta básica. Ele gosta de fazer farol com o dinheiro dos outros. Eu vejo aqui na igreja, os maiores críticos que nós temos aqui na igreja são aqueles que não fazem nada e não dão nada. São os maiores críticos. Vai tomar banho, rapaz. Generosidade. Generosidade.
Não é com o dinheiro do governo, não é com o dinheiro da igreja, é com o seu dinheiro, é com o meu dinheiro, é com o seu dinheiro. Nós temos que ser o quê? Generosos. Sabe qual é a promessa que você tem nisso? Veja que Paulo morreu pobre. Paulo morreu também pobre e morreu decapitado. O homem mais importante do Novo Testamento, o homem que foi usado por Deus para escrever 13 cartas na Bíblia, do Cânon Sagrado. Veja lá no capítulo 4. Versículo 11, Paulo diz assim: digo isso não por causa da pobreza, porque eu sou pobre mesmo, mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso daquele que... Agora veja o que Paulo manda um recado para a igreja de Pinheiro. Paulo é um missionário. O que Paulo disse? Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha... E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós. A Macedônia era uma igreja rica ou pobre? Pobre. A igreja rica era a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso. Mas a igreja de Filipos era uma igreja generosa. Versículo 16. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas, o quê? Não foi para gastar, foi para atender as minhas necessidades. Vocês mandaram oferta. A igreja de Pinheiro sustenta mais de 100 missionários. É 1.500 para um, 2.000 para outro, 3.000 para outros, 4.000 para outro. A gente manda. Esse dinheiro pode não ser muito, mas para atender a necessidade na ponta, é suficiente. Nós sustentamos lá no Nepal 4 famílias de missionários com R$1.500 por mês. Ele come, ele veste, ele mora, ele toca uma igreja lá. Veja o texto. Versículo 17. E aqui eu vou dizer para você, eu não quero dinheiro de ninguém. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa, o que é? É o fruto que aumente o vosso crédito. Que fruto que aumenta esse crédito aí? É que quanto mais eu sou generoso, mais crédito, mais a minha linha de crédito aumenta lá no Banco Celestial. Você está entendendo? Quanto mais eu abençoo, mais eu sou o quê? Abençoado. Agora veio. Recebi tudo. E tenho abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, não tinha pix, tinha que levar na mão. O que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível, essa oferta que vocês mandaram não foi o dinheiro, foi um ato de louvor a Deus. Agora lê comigo, versículo 19. Tome posse da bênção, vamos lá. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Louvado seja Deus. O crente, por mais ruim que ele seja, não falta a farinha ou o feijão. Faltam outras coisas. Mas Deus, Ele supre cada uma das nossas necessidades. Mas vamos voltar lá para, por favor. Eu fico empolgado, porque eu gosto de pobre, gosto de discurso de pobre. E aí eu fico empolgado. Versículo 7. Nós temos primeiro a lei da remissão. Agora nós temos a lei, são leis a favor dos pobres. Quem foi Deus que criou a lei a favor de pobre? Não foi nenhum partido político. Não foi nenhum sistema, capitalismo, comunismo. Quem criou a lei de pobre primeiro foi Deus. Então, ao invés de se abraçar uma ideologia política, abraça o quê? A Bíblia. Vamos lá. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos,
em alguma das tuas cidades, na tua terra, aí ele vai dizer que o Senhor, teu Deus, te dá. A terra que você tem, a cidade que você mora, os bens que você tem, tudo foi Deus que deu. O que diz aí? Não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos ao teu pobre. Então, coração fechado significa o quê? Mão fechada. Não endurece o coração e a prova. Irmãos, presta atenção. Ninguém quer falar de dinheiro na igreja. Ah, pastor, o senhor fala muito de dinheiro. Veja bem, dinheiro é um assunto muito espiritual. Muito espiritual. Porque a prova da sua espiritualidade é mostrada como você usa o seu dinheiro. Como você usa o seu tempo e o seu dinheiro, isso vai revelar a sua o quê? Espiritualidade. Olha para mim aqui. Vamos para o texto. Não fechará as mãos a teu irmão pobre. Versículo 8. O que você deve fazer? Vamos ler juntos? Antes de toda mão, e lhe o quê? Emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua o quê? Presta atenção, que Deus não está mandando esbanjar nem humilhar. Está o pobre aqui, meu irmão pobre, quanto é que está faltando? Você precisa de tanto, está faltando tanto para você fechar o que? As suas contas e atender as suas o quê? Necessidades. Então eu vou ajudar. Como é que a gente vai ver isso? Vamos lá para 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Por favor. Versículo 16 diz assim: nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Versículo 17, vamos ler juntos, bem forte? Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode... Você quer responder? Você responde? Como pode permanecer você, sendo abençoado por Deus, tendo um irmão seu passando necessidade? Se não, pastor, lá em casa eu ajudo meu filho, eu ajudo meus irmãos. Sai de casa, vem para a igreja. Nem precisa falar, porque se você falar, tem aqueles que gostam de viver também pendurado na igreja. Sabia disso? Que esse é um campo perigosíssimo. Porque tem uns crentes que acham que a igreja tem que ajudar. Vamos ver como é que Paulo resolve isso? Vamos lá para 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5. Sobre as viúvas. Honra, versículo 3. As viúvas, verdadeiramente viúvas. Se alguma viúva tem filhos ou netos, vamos ler juntos, irmãos? O que ele diz lá? Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade com a própria casa e a recompensar. Por isso é aceitável diante de Deus. Então cuide da sua casa, seu pai, sua mãe, suas viúvas. Você que é filho, sua mãe ficou viúva, cuide de sua viúva. Não transfere para a igreja, não. Veja o que o apóstolo Paulo coloca aí em 1 Timóteo 5,8. O que é que diz? O que é que diz? 5,8. Ora,
Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o... Tem crente que quer terceirizar para a igreja. Não, filho, vamos ajudar. A igreja ajuda. Por isso que a junta diaconal tem que ter diácono cheio do Espírito Santo, para ter discernimento, para discernir aquele que realmente precisa e aquele que não precisa, aquele que quer tirar proveito da igreja. Mas generosidade é uma prática pessoal, não é da igreja. A igreja faz. Agora, irmãos, vamos terminar. Paulo vai mostrar aí aquelas viúvas novas, tão novinha, vai casar a viúva nova. Não fica pendurado na igreja. Baixa esse fogo, arruma outro marido. As velhas não, vai se dedicar à misericórdia. Nós vamos sustentar. Lê aí para você ver. Eu fico zangado. Porque agora está na moda pedir ajuda na porta do supermercado. Já viu isso? Vai aqui no Machê, você chega lá, um negão forte, pode ser branco também, negro, preto, amarelo. Aí leva a mulher com um monte de criança. Ah, você podia comprar um leite, não sei o quê. Eu falei, mas você não está nova não para ficar pedindo leite aqui na porta do supermercado? Se eu arrumar um emprego para você, uma ajuda. Porque tem gente que quer viver o quê? Isso. Quer que o governo dê auxílio disso, auxílio daquilo. Não existia isso na minha época. Todo mundo tinha que... Ah, o governo tem que me dar casa. Não, quem disse que o governo tem que dar casa? Você que tem que trabalhar e construir sua casa. Virou uma doença hoje. Vamos voltar lá para Deuteronômio? Terminou o texto. Veja, irmãos. Vocês estão gostando da lição ou está ruim? Hein? Olha lá, viu? Vou ver o comentário no chat daqui a pouco. Que diz? Versículo 9. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os que têm os teus olhos sejam malignos, para com teu irmão pobre. Não dê nada, e ele came contra ti, o Senhor, e haja em ti o quê? Pecado. O cara está passando necessidade, está no 6º mês, janeiro do 6º mês. Você diz, não vai prestar, não. Já, faça isso. Ajuda o cara. Não seja maligno no teu coração. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Deus já previu tudo. Que Deus conhece a gente. Está certo? Deus, janeiro do 6º ano. Telefone toca, diz, não está. Morreu. Já notou isso? Diz, não. É igual aqueles irmãos da igreja. Era o 3 combinado. Quando chegava o momento do ofertório, um desmaiava, os 2 levavam para fora, para não dar oferta. Desgramado. Porque se você não dá oferta, você está aqui no ar-condicionado, alguém pagou para você estar aqui, desfrutando, é ou não é? Então você está sendo abençoado por aquilo que o outro quê? Deu. Você chega aqui, tem um posto de segurança aí na porta. Quanto é que custa um posto de segurança desse aí? Você anotou? Tem estacionamento. Tem gente que não vê isso, não. Chega aqui na igreja, parece que Deus criou o mundo, tudo de graça. Não, meu irmão. Tem alguém pagando para você o quê? Desfrutar. Seja o quê? Generoso. Vamos terminar? Versículo 10. Livremente. Não é, irmãos, generosidade é uma coisa espontânea. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres. Pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, em tudo o que? Empreende livremente. Não toca a trombeta. Aqui tua mão esquerda fizer, a direita não. Não veja. Não faça marketing social. Eu estou dando aqui. Não é isso. Teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Veja que é uma promessa. Se você der livremente, por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, em tudo que empreenderes.
pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre da terra. Amém? Último lugar, vamos pegar o versículo 12 a 18. O sujeito ia trabalhar e ele vinha como escravo. Como escravo, ele não recebia o salário de um jornaleiro. Ele recebia o quê? Metade. É teu irmão judeu. E ele se encalacrou em dívida com você, então ele resolveu pagar essa dívida para você. Por isso que lá em Provérbios diz que aquele que se torna fiador, aquele que se torna credor, se torna senhor. Ele vai trabalhar, mas vai trabalhar no período de quanto? No máximo o quê? 6 meses. Quando é esse prazo de 6 meses, veja no versículo 12. Quando um teu irmão, hebreu ou hebreia, se for vendido 6 anos, servirá-te-á, mas no 7º darás a ele o forro. E quando de ti o despedires forro, não deixará aí o quê? Vazio. Você dá, mas dá o quê? Dá uma benção, abençoa a vida do cara. Não está falando de fundo de garantia. Não está falando nada disso. É generosidade, é algo livre. Liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te houver o quê? Abençoado. Você vai abençoar o outro daquilo que Deus te abençoou. Mas aí vem uma coisa interessante. Ele diz, versículo 15, lembrar-te-ás que foste servo na terra do Egito, de que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje o quê? Por isso o quê? Te ordeno. Quando o povo de Israel foi sair do Egito, Deus fez com que os egípcios dessem para o povo de Israel o quê? Muito ouro, muito dinheiro. Por isso que judeu gosta de ouro. Foi um fundo de garantia altíssimo. Agora o que eu acho lindo aqui, se porém, versículo 16, ele te disser, não sairei de ti, porquanto te amo a ti e a tua casa por estar bem contigo. Trabalhou 6 anos, criou afetividade, criou amor. Você vai liberá-lo, mas aí vai criar uma lei que é o escravo por amor, é o doulos. O que vai fazer com esse cara? Vai pegar ele, vai levar para a porta, vai furar a orelha dele na porta, e vai colocar o quê? Uma argola. O que significa isso? Esse é um escravo livre, mas mesmo sendo livre, diz, eu quero te servir por amor. É o escravo por amor. Jesus Cristo nos libertou. Jesus Cristo nos fez livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Mas eu não quero viver livre. Eu quero viver a minha liberdade servindo o Senhor por amor. É o conceito de serviço do Novo Testamento. Vamos ficar de pé? Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Segundo Coríntios, capítulo 5. Desculpe, capítulo 4. Versículo 5, o que é que diz aí? 2 Coríntios 4, 5, o que é que diz? Porque não nos pregamos, mas a Cristo Jesus como? E a nós mesmos, como vossos servos, por amor. Significa que Paulo diz, eu coloquei na minha orelha uma argola de ouro. Eu sou livre em Cristo, mas eu sirvo a Cristo por amor. Jesus Cristo vai nos mostrar que tanto o ano da remissão, como as leis em favor da pobreza, apontam para a obra de Cristo por mim e por você. Todo o conceito de perdão,
de remissão no Novo Testamento tem a ver com essas leis aqui. Havia um homem, credor, cujo servo lhe devia um montante, e ele vai lá e pede perdão. Mateus capítulo 18, 19. E o credor diz, está o quê? Perdoado. Mas esse homem que foi perdoado, ele devia a outro, que devia uma coisa, mas ele vai, manda prender, manda castigar. Aí Deus diz assim, mas eu fiz isso com você, eu perdoei você. Uma dívida altiva, por que você não perdoa o outro? Todo conceito de perdão está ligado ao quê? A remissão. Quando você perdoa, você está dizendo, você não me deve nada. Você não me deve nada. Quando você perdoa, você abençoa a si mesmo. Você abençoa o quê? O outro. Amém? Então seja generoso. Você tem uma cara carrancuda, feia. Mas quando você fica generoso, você fica mais bonito. Porque o coração alegre, a forma. Olha, isso é o versículo do feio. O coração alegre. A formoseia o quê? Eu sou zarolho, mas eu gravo vídeo. Vídeo de zarolho. Porque é a beleza interior. Seja bonito. Bonito o quê? Por dentro. Amém? Senhor Deus, a tua palavra é maravilhosa. A tua palavra é fonte de riqueza. A tua palavra nos ensina a viver uma vida sábia, uma vida abençoada, uma vida rica de tuas bênçãos, se nós a obedecermos. Pai, derrama sobre cada um aqui um espírito de generosidade. Que essa igreja seja conhecida aqui no mundo por ser uma igreja generosa. Tira de nós toda a vaidade, toda a soberba, toda a vanglória, toda a autossuficiência que o dinheiro e que a riqueza possa trazer para a nossa vida. Porque nós somos pobres, Senhor, e necessitados. Mas é o Senhor que cuida de nós. Ajuda-nos, abençoa-nos, dá-nos a tua graça. Essa é a oração nesse dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe. Vamos ter um intervalo para o culto às 11 horas.